Olá, sou Grazi Rossato, Head de Tecnologia aqui na Nefac. Bem-vindos ao nosso episódio inaugural da nossa playlist do Radar de Tecnologia. Aqui na Nefac News, a gente vai estar conversando com vocês todas as quintas-feiras e hoje a gente vai falar sobre como a tokenização de imóveis está revolucionando o mercado imobiliário no Brasil e no mundo. Conhecendo essa novidade de mercado super bacana, eu gostaria de convidar Vinícius Dambros, que é co-founder e CDO na NetSpaces. Vini, bem-vindo e te apresenta aí para a gente, por favor. Legal, obrigado, Grazi. Prazer aí conversar com vocês. Bom dia para todo mundo. Eu sou o Vinícius, eu cuido da área de expansão e crescimento aqui na NetSpace, sou co-founder no negócio. Fora isso, eu sou pai da Martina, tenho uma filhota aí de 8 anos. Gosto muito de música. Vocês não estão vendo o meu fundo aqui, mas normalmente tem uns instrumentos aqui atrás, que é o que eu faço nas minhas horas vagas. E eu tenho um background aí de marketing, venho trabalhando no mercado de marketing mais especial em tecnologia há já mais de 20 anos. Então, aí acompanhei todo o nascimento da internet, né, até poder aí fazer transações de imóveis em blockchain. Legal, bacana, Vini. E aí eu acho que é importante a gente trazer aqui para o pessoal um pouquinho sobre, né, o conceito de tokenização de imóveis, né, e como funciona. Porque, na verdade, quando a gente fala de tokenização, né, quanto mais a gente aproximar isso do dia a dia das pessoas, fica mais fácil delas aderirem à tecnologia. Imagino que seja um baita desafio para vocês também, porque há uma evangelização do mercado nesse sentido, né? De vocês, das pessoas não conhecerem, então vocês têm que desbravar aí esse mercado e mostrar para as pessoas o que isso significa. Então fala de forma bem simples como que é o conceito e como opera, né, essa parte de tokenização de imóveis. Super legal. É um desafio, porque o mercado está acontecendo, né? Acho que nos últimos 2 anos, assim, dá para dizer que a gente tem ouvido falar muito sobre tokenização. Figuras importantes do cenário aí nosso econômico têm se manifestado, né? O presidente do Banco Central, o governo, porque a tokenização da economia, de uma maneira geral, é uma oportunidade muito, muito interessante para todos os lados, para as empresas que vão, né, melhorar suas rentabilidades, tem oportunidades de negócio, para o governo para também fazer arrecadação, né, tornar a economia mais dinâmica. Então, a tokenização de ativos, de uma maneira geral, ela é, né, assim, de forma bem básica e prática, a transferência de um contrato de papel para dentro de um contrato eletrônico, né, que a gente chama de smart contracts, e que é registrado em blockchain. E a representação desse contrato é o token. Então, a gente tanto fala de economia, o token, porque ele é o ativo final em que a gente vai poder fazer a transação. O token, na prática, ele é um grande código, né, um grande código de acesso a um contrato que está por trás representando a negociação feita, seja qualquer tipo de negociação, né? E para imóveis segue o mesmo padrão. Então, o que a gente está fazendo na tokenização imobiliária é transferindo, representando um ativo real, né, um imóvel, seja ele um terreno, uma casa, um apartamento, uma sala comercial, e terras, né, também tem muita oportunidade no mercado agrícola. Então, acho que o que a gente está fazendo é transferindo esse contrato para dentro de um contrato inteligente, smart contract, que a gente chama, que se auto-executa e é representado por esse ativo, por esse token que pode ser transacionado. No mercado imobiliário, o que a gente vai fazer é transferir a matrícula do imóvel para dentro desse token e, portanto, ao possuir um token, eu possuo aquele imóvel, né? Tenho os direitos de uso, de dar como garantia, alugar, né, tomar dívida, representados pelo token e não pela matrícula de papel. Acho que de forma bem Bem básica é simples. assim que a gente faz. Legal. E, Vini, como é que isso funciona na prática, né? Por exemplo, vamos pensar aqui, eu tenho um apartamento, como é que eu consigo transformar isso num ativo digital e não mais um ativo em papel, né? Num ativo dentro da minha carteira digital. Como é que isso funciona na prática? Tem dois caminhos de fazer isso, tá? A gente vai pegar lá a tua matrícula,
né, e que representa o teu imóvel, e transformar essa matrícula no token, né, ou colocar ela num smart contract dentro de um token. Em muitos mercados isso basta e é o suficiente, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente não tem o sistema registral que a gente tem no Brasil. No Brasil, isso não é o suficiente, porque só é dado como uma propriedade, né? Eu possuo essa propriedade se eu tenho essa propriedade lá no registro de imóveis. Então, quando você compra um apartamento, você faz um contrato de compra e venda desse apartamento, embora você esteja comprando, ele ainda não é considerado, perante a lei, teu. Ele só vai ser considerado teu quando você levar esse contrato de compra e venda a registro, lá no registro de imóveis, e marcar lá na matrícula o que esse imóvel agora é teu. A matrícula, ela é a timeline do imóvel. Ela nasce com o imóvel e vai recebendo essas modificações, né? Ó, a Grazi comprou e agora, portanto, ela é da Grazi. Quando a Grazi vender para o Vinícius, por exemplo, ela vai receber lá que agora aquela matrícula passou a ser do Vinícius. Mas se você, pela matrícula, você vai poder identificar o histórico inteiro do imóvel, né? Então, na prática, o que a gente pode fazer, faz no Brasil, então, é transferir essa matrícula para o token. Porém, como a gente tem o sistema registral, é preciso também, lá na matrícula, informar o token. Então, no Brasil, para se ter um registro sólido, a gente precisa fazer uma união bilateral entre matrícula e token, token e matrícula. Então, quando você vai lá no registro de um imóvel digitalizado, é importante que lá naquela matrícula conste o token associado àquela matrícula. Diferente de outros lugares do mundo em que bastaria ter o contrato dentro do token, né? Mas no Brasil a gente precisa respeitar o Código Civil e a legislação, e aí fazer esse double check, né? Isso é uma garantia. O sistema registral brasileiro tem mais de 150 anos, é bastante sólido, bastante firme, está bastante enraizado na cultura do brasileiro. Então, para que você possa ter uma segurança jurídica nessa transação, é importante que se faça essa união, né, esse elo bilateral entre as duas partes. Não basta botar a matrícula no token, é necessário colocar o token na matrícula também. Legal. E Vini, eu posso fazer isso para qualquer imóvel? Tem que ser um imóvel novo? Pode ser parte de um imóvel? Estou aqui, né, já construindo algumas questões baseadas no que você está falando, e também acho que é legal explorar um pouquinho a vantagem, né, de fazer isso, né? Por que eu vou fazer isso se eu ainda tenho que manter, né, o cartório de registro de imóveis envolvido nesse processo, né? Então, acho que é legal falar se isso vale para qualquer tipo de imóvel, mesmo os novos, se pode ser parte desse imóvel, e a questão do cartório também, que acho que é importante a gente entender a vantagem disso, né? Legal. Vale para qualquer tipo de imóvel. Claro que a gente está no início da adoção da curva no início da curva de adoção. Então, tem alguns ambientes ou públicos ou mercados que têm mais apetite para tokenização que outros, né? Então, para quem encara o imóvel como um investimento, faz mais sentido do que para quem vai encarar o imóvel como moradia. Neste momento de mercado, porque a gente está muito no início, mas no médio e longo prazo, a gente tem aí por vir, né, para o próximo ano, provavelmente, o real digital, né, com o Drex, que o Banco Central, na plataforma do Drex, que o Banco Central está desenvolvendo. Quando o brasileiro, né, comum tiver o real digital em sua mão, em vez de ter na sua carteira física umas notas, umas cédulas, tiver na sua carteira digital dinheiro digital, esse dinheiro ele só vai transacionar ativos digitais, porque a concepção dessas plataformas são transações em real time, né? Delivery versus payment. Eu pago e ao mesmo tempo que eu pago eu recebo a propriedade. Então não é possível fazer isso de forma no papel, porque eu vou pagar e aí eu vou ter que ir lá no registro de imóveis fazer o registro e não vai ser dinâmico, né? Então, quando esse mercado estiver mais popularizado, vai haver um mercado imenso de transações de imóveis digitais, porque ele carrega uma grande facilidade, como você perguntou, né? Quando a gente faz esse ato de registro e tokenização do imóvel, a gente vai fazer esse registro lá, passar pelo registro de imóveis, né, no modelo tanto tradicional,
para inserir o token lá na matrícula. Só que à medida que eu tenho o token em minha mão e eu quero vender o meu apartamento para a Grazi, eu vou vender o token para ela. E aí eu não passo mais no registro. Porque lá no registro de imóveis eu estou fazendo uma relação. Tu já conectou o token com o ativo. Eu estou dizendo, esta matrícula está representada por este token. O proprietário desta matrícula é o proprietário de 100% desse token. O token está com o Vinícius? Sim, então o Vinícius é o dono do imóvel. O Vinícius vendeu o token para a Grazi? Sim, então a Grazi é a dona desse imóvel, né? De maneira assim, né, bem simples. Sim, sim. Não, essa é a ideia mesmo, porque daí a gente consegue trazer aí para a prática. Então, só para ver se está bem claro. Eu vou lá, vou registrar esse ativo, vou vincular no cartório de imóveis o imóvel com o token. Uma vez vinculado o imóvel com o token, se eu for revender este imóvel em outro momento, eu simplesmente passo o ativo dentro da blockchain ou dentro desse processo para o Vinícius com menos burocracia. Seria isso, Vini? Seria isso, com menos burocracia e custo, né? Porque a transação do token ela é muito mais leve que toda a transação de registro, né? De tributação e tal. Não existe ainda uma tributação preparada para transferência de propriedade digital. Né? A gente espera que ela venha a existir, né, e vai acontecer, mas neste momento o mercado ainda não está pronto, porque está tudo muito começando, está muito no início. Né? Mas você vai ter uma grande vantagem de liquidez, né, de simples, ao vender o token é muito mais simples, né, o processo e dinâmico, né, você, é uma venda como se estivesse fazendo uma transferência de Pix. Eu vou entrar na minha carteira, vou fazer a transferência da propriedade para você, você vai fazer a transferência do dinheiro para mim, em tempo real, né, e imediatamente. E aí você perguntou se dá para tokenizar uma parte do imóvel, ou o imóvel inteiro. Isso. A tokenização, ela é uma página em branco. Você faz como você achar que deve fazer. Existem N abordagens para fazer a tokenização. Nós optamos na NetSpace, optamos por considerar um imóvel um token. Um ativo, um token. E este token, ele pode ser fracionado. Então, eu posso digitalizar o teu apartamento, digitalizar o apartamento da Grazi, eu vou ter um token da Grazi, mas eu posso vender 10% desse token. Né? Tecnologicamente, né, a gente pode fracionar o imóvel até 18 casas depois da vírgula, né? Pensando no contexto de blockchain. A soma de todas essas frações é um inteiro, né? É um imóvel, ou é 100% desse imóvel. Mas a gente não está atuando no mercado em frações tão hiperfracionadas, né? Porque o momento do mercado ainda não chegou, né? Não há regulação para isso. No momento que eu olho para hiperfracionamento, eu estou naturalmente olhando apenas para investimento, né? Para um ativo financeiro. Porque se eu tiver N donos de um ativo... é como uma ação, né? É como uma ação que né, ou vai pagar uma rentabilidade pelo aluguel, ou vai se rentabilizar pela valorização do imóvel, né? Legal. E olha quanta oportunidade vem oriunda de um trabalho como esse, né? E acho que é importante também a gente trazer, porque quando a gente fala de inovação, existem sempre algumas barreiras, né, de regulação. Então, a gente não necessariamente acompanha, muitas vezes não acompanha, né, essas novidades que a gente vai lançando no mercado, sempre a gente encontra algum tipo de barreira de regulação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O tipo de desafio aí que vocês tiveram relacionado à regulação para conseguir botar o negócio de pé, né? Legal. Em 2021, a gente teve em 2021 a gente teve o marco dos ETFs, né? Onde ali se definiu que os criptoativos poderiam ser considerados nos balanços das empresas, né? Isso foi uma pressão muito grande dos bancos, porque a economia, né, de cripto cresceu muito. A gente tem infinitamente mais usuários com criptoativos no Brasil do que compradores na Bolsa de Valores, para se ter uma dimensão da proporção e a potência desse mercado. E os bancos tinham ficado de fora desse jogo, porque o criptoativo não era considerado, né, não tinha regulação para isso. Então, em 2021 se definiu isso, e lá naquele momento se definiu um marco que em 2023 se estabeleceria quem regula o que no mercado. Aí o mercado maturou nesse período, e o ano passado, então, foi definido,
foi regulado que ativos que são mobiliários ou ativos financeiros ou móveis são regulados pela CVM. Todos os demais criptoativos que não são mobiliários são regulados pelo Bacen, pelo Banco Central. Então, o mercado imobiliário, ele na prática está sendo regulado, os criptoativos imobiliários estão sendo regulados pelo Bacen. Por que isso é importante, né, na construção da regulação? Porque quando a gente olha para o imóvel desta forma, a gente está olhando como um imóvel, tijolo, cimento, né, paredes, construção e tudo mais. Não estamos olhando para ele como um ativo financeiro de investimento, porque ao olhar para o ativo financeiro de investimento, a gente estaria cruzando a linha para o lado da CVM como um ativo mobiliário, né? E existe uma classificação lá pela CVM, né? São 4 perguntas básicas que, se você dá check nessas 4 perguntas, você é considerado um ativo mobiliário, regulado, portanto, pela CVM. Nós estamos trabalhando na regulação pelo Bacen, então a gente olha para os nossos ativos como ativos imobiliários. Por isso eu comentei essa relação do hiperfracionamento. Quando você hiperfraciona, você abstrai o conceito de que é um imóvel e olha para aquilo como um investimento. Eu tenho 3% desse imóvel aqui que me rende X%. Eu passo a ser um ativo financeiro e isso passa a ser regulado pela CVM. Então, o mercado precisa amadurecer ainda nesse caminho, né? Recentemente, a CVM tem liberado algumas ações, né, para que se trabalhe com tokenização de empresas, tokenização de crowdfunding. Agora tem se falado muito em tokenização de recebíveis, que são ativos financeiros, onde os bancos estão, evidentemente, são os principais interessados no mercado, né? Mas o mercado está caminhando. A gente acredita que com o Drex deva se acelerar bastante, por causa dessa questão, né, de tornar os ativos digitais para uma moeda digital, né, vai impulsionar, e porque por trás disso a gente tem o Banco Central dando chancela a um criptoativo, né? A moeda brasileira vai passar a ser, né, um criptoativo dentro das regulações, né, do modelo de CBDC, que são as moedas dos bancos centrais. Tem uma série de bancos centrais, né, uma série de países no mundo fazendo estudos ou implementação de moedas digitais. O Brasil é uma referência, né? O Banco Central esse ano recebeu um prêmio internacional por estar à frente desse movimento, né, como um banco de muita qualidade. O Banco Central foi considerado um dos melhores bancos, foi o melhor banco central do mundo, e a gente está bastante adiantado nisso. Mas, ainda assim, né, precisa um caminho de maturação de todo o sistema financeiro, sistema imobiliário, né, de todas as instituições que interagem e transacionam, né, ou participam das transações, e da própria população de entendimento desse novo conceito, de como que se usa moeda, como que se transaciona, qual a diferença entre um ativo digital, por que é importante estar na matrícula, como o token, qual a segurança jurídica que eu tenho nesse token, porque eu tenho hoje um imóvel que tá em meu nome, registrado lá na matrícula, né, e isso representa o meu imóvel. Isso está há mais de 150 anos no Brasil. Então, esse conceito ainda vai ser transformado com essas novas tecnologias, essas novas oportunidades de mercado, mas tem uma curva de adoção também aí por acontecer. Nossa, eu fico super orgulhosa aí por vocês estarem desbravando isso, especialmente porque quando a gente fala de blockchain, né, que é a pauta e a base da concretização desse negócio, a gente fala muito sobre transparência, né? Então, dar mais transparência às relações, né? Tornar as relações mais transparentes, mais ágeis, mais rápidas, né? Então, a possibilidade da gente conseguir rastrear tudo isso, né? Então, a transparência é uma causa aqui na NEFAC, né? Então, a gente tem aí a questão do troféu transparência, que a gente vai estar anunciando, né, muito em breve aí os vencedores do ano, e tudo isso remete à questão dos demonstrativos financeiros, né? Então, anúncio hoje a gente vai ter dentro da live da NEFAC sobre os premiados, né, no troféu transparência. E basicamente, Vini, acho que isso facilita muito também o dia a dia aí das empresas, no sentido de conseguirem
facilitar os demonstrativos financeiros, porque eu imagino que, de alguma forma, a gente vai ter que declarar tudo isso em imposto de renda, vai ter que estar no demonstrativo financeiro, e esse é o público da NEFAC, né, Associação Nacional dos Executivos Finanças. Então, nós temos aqui um hub de executivos da área financeira que certamente vão estar muito interessados nessa movimentação de mercado e vão precisar aprender com tudo isso também, né? Então, para fins de imposto de renda, para fins de demonstrativo financeiro, tu pode falar alguma coisa sobre isso, como que funciona, enfim, o que muda? Acho que é legal. Aí uma pergunta não prevista, mas acho que é bacana da gente falar um pouquinho. Posso falar assim. No nosso imposto de renda, hoje eu tenho um imóvel, né? Se eu tokenizar esse imóvel, eu vou estar trocando esse imóvel tal qual ele é, né? Pelo valor que ele vale, lá, sei lá, 500 mil reais, 600 mil reais, por um token de equivalência de valor, né? Então, no meu imposto de renda, de um lado eu vou baixar o ativo imobiliário e de outro eu vou subir o meu criptoativo. Hoje já tem lá, não sei te dizer o código exato, mas na declaração do imposto de renda você já tem um código para criptoativos e você vai declarar que você tem aquele criptoativo e a Receita Federal está visualizando seu imposto de renda com aquele criptoativo, que tá, é a representação do imóvel. Então, isso serve para as empresas também, serve para a pessoa física, né? E a gente vai, se esse criptoativo for vendido com lucro, né? Eu comprei por 500 mil o criptoativo, né? Que representa meu imóvel, vendi por 600 mil, eu vou pagar imposto de renda sobre o meu ganho de capital, tal qual eu pagaria Da se eu mesma tivesse forma. vendido o imóvel. Então, isso não se transforma, né? A lei, a regra jurídica, tributária, segue a mesma. O que se transforma aí? A classificação do ativo, né? Eu passo de um imobiliário para um ativo, para um criptoativo, e a dinamicidade disso. Porque hoje, quando eu falei bastante do real digital, né? Hoje o Banco Central e o governo não sabem quantas notas de reais eu tenho na minha carteira. Mas quando eu tiver isso de forma digital, ele vai saber quantas notas de reais eu tenho na minha wallet digital. Então isso já vai vir automático para o imposto de renda. Quando você abrir o seu imposto de renda, já vai estar lá, ó, você tem tanto na wallet aqui, você fez tais transações. Então o governo tem muito interesse na tokenização da economia, porque isso torna tudo muito mais dinâmico e transparente. Né? Tem muito mais transparência sobre todas as transações. Então, a economia vai se digitalizar naturalmente, né? Quer a gente queira, quer não, porque os grandes, né, interessados nisso estão à frente desse movimento, porque tem N vantagens aí. Legal. E assim, que conselho você daria aí para alguém que está considerando investir em imóveis tokenizados, né? Geralmente eu vejo você aí desbravando o Brasil, né? Indo para obras, né? Prédios que estão subindo, e eu vejo que, pelo que eu estou vendo, são os que mais estão aderindo, né? As construtoras à tokenização dos imóveis, né? Então, você acha que de repente, se eu quiser investir, eu me conecto como, né? Que conselho tu daria assim para a gente que talvez pode olhar isso como oportunidade de investimento? Eu penso, me vem na cabeça imediatamente dois pontos principais, tá? Acho que o ponto principal é garantir essa conexão entre token e matrícula e token, para que a gente se tenha um arranjo jurídico sólido nessa transação, que você tenha segurança de que você está comprando um imóvel, que esse imóvel realmente é seu, com todos os direitos e deveres estejam bem estabelecidos nessa relação. Então, considerando o sistema registral brasileiro, é muito importante ter o registro do token lá na matrícula. E é importante ter a matrícula no token para que ele possa ser de fato digital, né? Senão a gente não teria a tokenização, não tem todos os benefícios. Acho que esse é o ponto número 1. E o ponto número 2, que é sempre que se fala em tokenização, imediatamente se pensa em fracionamento e hiperfracionamento. Né? Então vou comprar um imóvel aqui e vou vender ele em 1000 partes. Né? Tecnologicamente é super possível fazer isso, mas o mercado não está pronto para isso ainda. Então, existem outras vantagens no percurso até chegar ao momento desse hiperfracionamento, da gente ter uma regulação clara, que a gente possa avançar. Então, meus dois conselhos são: cuida para que se tenha a segurança jurídica e essa associação entre token e matrícula, e não pense imediatamente em hiperfracionamento, né? Porque o mercado precisa amadurecer para a gente chegar nesse ponto. Vamos olhar as outras oportunidades, as outras vantagens e a construção desse caminho até o momento de hiperfracionar.
Tá, mas quando eu penso em segurança, Vini, uma coisa que eu acho bem importante, você comentou aí antes da gente iniciar, é a importância, né, da gente ter cuidado com a documentação envolvida em tudo isso, né? E uma das questões ali da blockchain, a gente já viu alguns casos acontecerem, é das pessoas perderem a senha e não conseguirem ter mais acesso aos seus ativos. Existem ativos perdidos aí no mundo digital porque as pessoas perderam as suas chaves, enfim. Dentro desse processo, vocês trazem a questão da garantia da senha, né, para poder toda a segurança para que não tenha passagem do meu imóvel para você de uma forma não adequada, porque no momento que está ali registrado no papel e referenciado ao token, em tese eu poderia fazer essa transação muito facilmente, em tese não acontece, poderia acontecer muito facilmente no mundo digital. E aí a segurança envolvida nesse processo, se tu puder falar um pouquinho para antes da gente encerrar aí os nossos minutinhos. Claro, não, excelente pergunta. A gente entende, por blockchain, né, se pensar puramente sobre blockchain, a gente sempre vai pensar na autocustódia, né? Então, eu tenho uma wallet, onde eu tenho bitcoins, por exemplo, e esses bitcoins estão na wallet que é minha custódia. As minhas chaves, o meu acesso, estão todas registradas sobre o meu domínio. Mas isso tem um risco, né, de eu perder essas chaves e perder meu dinheiro. Tem um caso clássico de um americano que estava no lixão dos Estados Unidos procurando o HD, onde ele tinha guardado as chaves da wallet com as bitcoins que ele tinha. Era uma fortuna lá e o cara perdeu porque se distraiu nesse processo. Então, a gente, na NetSpaces, a gente brinca que a gente não é o Web3, a gente é o Web 2.5. Né? Porque algumas coisas no processo a gente está abstraindo a blockchain para conectar com um modelo que está mais na nossa cultura de uso tecnológico, né? Então, a custódia das chaves não é feita pelo próprio usuário, né? A gente tem um sistema de segurança, tal qual você faz um investimento aí na XP, por exemplo. Você vai entrar lá, fazer seus investimentos, você perder essa senha, você pode resgatar a senha, você vai ter um token para confirmar, tem um sistema de criptografia, mas você consegue resgatar com algumas validações de segurança, você consegue resgatar a sua senha. A gente trata assim, né, nesse processo. Na NetSpace, a gente fez essa abstração entre o universo, né, e está no meio do caminho. Quando o mercado estiver mais maduro, estiver mais acostumado, a gente muito possivelmente vai avançar, né, para também ser ter, por exemplo, a autocustódia, né? Esse é uma das mudanças que a gente fez no meio do caminho por entender que o mercado precisa adotar a tecnologia massivamente, né? Então a gente está segurando a custódia. Tem outras coisas que a gente abstrai também do processo puro blockchain, né? Então a gente, por exemplo, a gente preserva os dados do usuário, né? A gente tem isso guardado, tanto por LGPD quanto por entendimento de que não é o momento de deixar isso solto na blockchain. Então, se na blockchain, se for consultar uma transação feita pela NetSpace, você vai ter acesso a todas as transações que são feitas instantaneamente, em segundos, está lá o registro, o token tal, foi vendido, tal fração, né? Todas as informações daquela transação, mas não da pessoa que, né, ou da empresa, enfim, que está fazendo a transação. Vini, uma honra para mim estar aqui contigo. Estou super feliz, né, por acompanhar aí a jornada e ver o quanto vocês estão fazendo um trabalho incrível, inovador, né, e transformando, né, um mercado que, no caso aqui, é um mercado imobiliário. Acho que todos que nos assistiram aqui ou que vão assistir vão perceber aí o quanto a coisa legal está por vir, né? Eu acho que é com essa lente que a gente tem que olhar a oportunidade, né? Isso é uma inovação na prática, né? É blockchain na prática. E queria te agradecer aí imensamente, né, por estar aqui com a gente hoje, tá bom? Legal, obrigado, Grazi. Eu agradeço aí o convite pela oportunidade de falar. Eu adoro o tema, né? Você sabe. E conversar com amigos é sempre um privilégio, né? Então, valeu demais aí pelo convite. Fico à disposição. Bacana. Legal. Esse, então, é o Anefac News, Radar Tecnologia. E essa vai ser a pegada. A gente vai sempre trazer coisas novas para vocês, novidades de mercado, sempre com um olhar de tecnologia, pessoas, né, transformação de negócios. E fique por dentro aí com a gente e acompanhe os próximos episódios, que vão estar incríveis também. Queria agradecer imensamente, né, a Anefac e novamente o Vinícius por ter estado com a gente. Obrigada a todos que nos assistiram e que vão nos assistir. Espero que a gente esteja deixando um legado bem bacana aí
sobre todas essas inovações que estão chegando ao mercado, e até a próxima.